Vamos então ler a palavra do Senhor, irmãos. Livro de Salmo, número 73. Diz assim o texto: Estou só botando um relógio aqui, que senão misericórdia. Salmo de número 73 diz o seguinte: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor, pedir a Deus que nos abençoe. Senhor Jesus, precisamos muito do Senhor, Pai. Somos gratos pela Tua palavra que nos edifica, pelo Teu Espírito que nos assiste na compreensão desta palavra, que insiste conosco dia após dia, semana após semana, ano após ano, quebrando o nosso coração, quebrando aquilo que faz parte da dureza e do orgulho do nosso coração e nos movendo na Tua direção. Neste momento, Pai, em que vamos meditar neste salmo tão conhecido e que expressou um momento de tanta dificuldade para o Teu filho, o irmão Asaf, nós rogamos ao Senhor que, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Dai-nos o conhecimento, o entendimento que Asaf chegou a ter após passar por essa experiência. Queremos rogar ao Senhor que, no nome de Jesus, ajude cada um dos irmãos que está nos assistindo, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa edificar a vida deles. Queremos rogar a Tua bênção também por essa internet, a metodologia. Eu não estou muito afeito a isso, mas eu sei que o Senhor é misericordioso e bondoso. Fica conosco, Pai, nos orienta, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, o Salmo 73 trata de um momento muito difícil na vida de um irmão chamado Asaf, um cantor, um homem que vivia para louvar a Deus, mas que ele passa um momento extremamente difícil em sua vida e que ele relata para a gente nesse salmo. Com toda certeza, os irmãos já leram esse salmo várias vezes, né? Já o conhecem. Ele é um salmo muito conhecido, já foi muito citado. E como vocês já viram, esse salmo, na realidade, começa pelo final, né? Logo no começo, Asaf diz para a gente como é que ele se sentiu depois de passar por essa experiência. É o versículo 1. Ele diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então, ele, antes de qualquer coisa, ele declara a bondade que nós sabemos que é verdade. Todos nós sabemos que Deus é bom. Embora, em alguns momentos, a gente tenha realmente dificuldade em sentir isso, em perceber isso, em especial na nossa vida, né? Mas isso é algo dito na Escritura por diversas e diversas vezes. Se a gente pesquisar rapidamente na Bíblia, nós vamos ver centenas de versículos informando sobre a bondade e a misericórdia do Senhor. Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O salmista, no Salmo 107, diz assim: deem graças ao Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, além de bom, o salmista reconhece que o Senhor é misericordioso e nos convida a louvá-lo por essa bondade e por essa misericórdia. Eu acho difícil, irmãos, que algum de nós tenha dúvida sobre o poder de Deus. Acho que raramente nós temos dúvidas sobre isso, né? Nós entendemos aqueles atributos básicos de Deus, onipotência, onipresença, onisciência, com muita facilidade. Mas o atributo da bondade nem sempre é algo tão compreendido por nós. Nós, por exemplo, temos convicção de que Deus pode fazer qualquer coisa. Nenhum de nós duvida, irmãos, por exemplo, que Deus possa restaurar dentro de 24 horas um parente nosso que está muito mal, internado com consequências da Covid-19. Nenhum de nós tem dúvida de que Deus tem poder para fazer com que uma pessoa que está entubada hoje, com boa parte do seu pulmão comprometida, com os exames todos comprometidos, né, mostrando o quanto o corpo dessa pessoa está comprometido, nós não temos dúvida de que Deus é poderoso o suficiente para tirar esta pessoa do hospital amanhã. Eu acho que qualquer pessoa que conheça a Cristo não duvida disso, não duvida que Deus tenha poder para fazer isso. Nós também, irmãos, não duvidamos de jeito nenhum, eu tenho certeza disso, de que Deus tem poder para nos aprovar naquele concurso para o qual nós estamos estudando. Ou que Deus tem poder para converter o coração de alguém. Nenhum de nós tem a menor dúvida disso. O que muitas vezes a gente tem dúvida, e quando eu digo a gente, irmãos, entenda, eu estou me referindo a mim mesmo também. Eu não sou diferente de vocês em nenhum aspecto desse, não. A dúvida que a gente tem muitas vezes é: Deus vai fazer? Será que ele vai fazer? Será que é do interesse dele fazer? E quando a gente pensa assim, irmãos, a maioria das vezes a gente não está duvidando de que ele possa. E a gente fica em dúvida se na realidade ele tem interesse em fazer isso por nós naquele momento. Então a gente sabe, não, Deus tem poder, mas será que ele vai fazer? Será que esse é o querer dele? E muitas vezes o nosso coração se entristece por causa disso. Porque nós ficamos pensando, se ele é nosso Pai, se ele é todo poderoso, se ele é Deus, se ele nos ama, por que ele não faria? Por que ele não faria isso, né? Acho que é isso que Asaf experimenta.
É por isso que ele passa, né? Ele começa dizendo que Deus é bom. Mas logo no versículo 2 ele diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ele entende que, apesar de reconhecer o poder e a graça do Senhor, por não ter certeza dessa bondade dele, ele se sentiu muito triste e quase se afasta. O termo que ele usa é que ele diz que os pés dele quase escorregaram, né? A ideia é que ele estava andando em um solo realmente escorregadio, que este solo era o quê? A desconfiança dele da bondade de Deus. Então ele diz, eu quase escorreguei nesse momento. Por quê? Por que é que isso aconteceu? Por que é que esse sentimento tomou conta do coração dele? No versículo 13, ele explica um pouco disso. Ele diz assim: com certeza foi inútil conservar o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Ele diz, olha, eu fiz tudo que eu pude. Tudo que eu pude eu fiz, eu me esforcei de todas as formas, mas mesmo assim Deus não me alcançou com sua misericórdia, não me alcançou com sua bondade, não me abençoou com aquilo que eu precisava. E mais do que isso, havia algo que incomodava Asaf. Não era apenas o fato, irmãos, dele não ter recebido o que ele entendia que precisava e que Deus tinha poder para dar. Mas é o fato de que pessoas que não conhecem a Deus tinham essas coisas. Pessoas que pecadoras, pessoas que vivem distante de Deus, que não o adoram, estavam recebendo tais coisas. Do versículo 4 até o versículo 12, ele fala sobre isso, né? O modo como a prosperidade, a arrogância e o mau comportamento dos ímpios o incomoda em virtude de tudo que esses ímpios recebem. Vejam no versículo 4 o que ele diz. Se você puder manter sua Bíblia aberta, você talvez consiga entender e acompanhar melhor o raciocínio. Versículo 4 ele diz assim: para eles, para os ímpios, não há preocupações. O seu corpo é sadio e forte. Versículo 5. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Os olhos, versículo 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Versículo 8, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Versículo 9, abrem a boca para falar contra os céus e a língua deles percorre a terra. Versículo 11, eles dizem, como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? O salmista Asaf olha para tudo isso e simplesmente fica inconformado. Ele diz, como é que essas pessoas que zombam de Deus, que são pessoas más, que não temem ao Senhor, que fazem tudo isso e ainda duvidam, inclusive, da própria existência de Deus? É isso que o versículo 11 quer dizer, quando eles dizem assim, como Deus ficará sabendo? Por algum acaso o Altíssimo tem conhecimento? O que eles estão dizendo é, será que existe Deus mesmo? Será que existe alguém que esteja vendo o que eu estou fazendo e que de alguma forma se preocupe com isso? Há algum tipo de conhecimento? E Asaf chega à seguinte conclusão no versículo 12. Eles fazem tudo isso e, apesar disso, estão sempre tranquilos e sempre aumentam as suas riquezas. Irmãos, imaginem para alguém que está vivendo um momento difícil na sua vida, em qualquer aspecto que seja, que seja financeiro, que seja uma questão de saúde, que seja uma questão emocional, qualquer aspecto que seja, e que essa pessoa vê essa dificuldade dela se arrastar por muito tempo. Ao contrário dela, ela percebe que pessoas amigas dela, pessoas conhecidas, pessoas que não conhecem a Deus, têm tudo de bom.
tudo para elas funciona perfeitamente bem. Quem de nós, irmãos, quem de nós em algum momento não se sentiria incomodado com isso? O incômodo na vida de Asaf foi tão grande que ele simplesmente quase se desviava. Mas não era apenas porque essas pessoas ímpias que não servem a Deus prosperavam. Havia o outro ponto também. Ele diz que as aflições dele, que ele sentia o dia todo, é o que está aí no versículo 14, né? Ele diz: o dia inteiro eu sou afligido e toda manhã eu sou castigado. Veja o sentimento deste homem. Enquanto há pessoas que não conhecem a Deus e que parece que tudo que fazem dá certo, tudo que querem consegue, ele, pelo contrário, que se esforça para servir a Deus, nada consegue. No versículo 13, ele diz assim: apesar de conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Vejam, ele se esforça, irmãos. Ele está contando do esforço dele em servir ao Senhor. Ele diz: ó, dia após dia eu luto contra o pecado na minha vida. Eu me esforço por viver em santidade, por fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Mas enquanto dia após dia eu tento ser mais agradável a Deus, o que acontece comigo o dia inteiro, é o que ele diz no versículo 14, é que eu sou afligido. A cada manhã eu sou castigado. Quanto mais esforço eu faço, mais sofrimento eu passo. E quanto mais sofrimento eu passo, mais eu vejo os ímpios prosperarem. Por exemplo, enquanto a minha empresa enfrenta inúmeras dificuldades, porque eu sou cristão, porque eu sirvo a Deus e porque eu quero servir ao Senhor e viver diante de Deus em tudo aquilo que eu faço, inclusive na minha empresa. Então, enquanto a minha empresa passa por situação extremamente difícil, outras pessoas estão muito bem com suas empresas, porque eles roubam, eles negociam o que não deveriam, eles praticam preços abusivos, eles sonegam impostos, e por isso as empresas deles crescem a cada dia. Melhoram, eles se tornam cada dia mais ricos. Enquanto a minha empresa, eu que me esforço dia após dia para fazer o que é certo, para cumprir a legislação, por mais pesada e absurda que ela seja, como é aqui no Brasil, a cada dia o que acontece é que o meu caixa diminui. A situação que eu vivo é extremamente difícil. É isso que eu percebo na minha empresa, que eu percebo na minha casa. E aí eu olho para a pessoa que está ao lado, alguém que sequer confia que Deus existe, e essa pessoa se sente à vontade para pecar momento após momento, e quanto mais erro ela comete, parece que melhores vão as coisas para ela. Irmãos, eu queria primeiro deixar claro que esse sentimento que Asaf esboça nesses versículos que eu citei para vocês não é verdade. Isso não é verdade. A vida dos ímpios não é boa assim como ele pensa. É interessante, eu usei essa palavra para tentar, de propósito mesmo. Inúmeras vezes, irmãos, o que nós temos é um sentimento. Não é um dado real da realidade. Não é informação da realidade. Não sei se vocês já conversaram com alguém que diz assim: eu estou sentindo que fulano não gosta muito de mim. Eu estou sentindo que determinada coisa não vai dar muito certo. Eu tenho a impressão, eu estou com o sentimento de que as coisas vão piorar no país. Irmãos, quando a gente dá esse tipo de informação, é preciso que eu e você entendamos que nós não temos base para isso. Isso não passa de um sentimento. E como todo sentimento, é extremamente subjetivo. Os nossos sentimentos dependem do quanto a gente comeu, por exemplo. Se você está com fome, isso te afeta. Pouco antes da gente começar a nossa live aqui, essa meditação, eu tinha acabado de comer e eu estava faminto. E eu estava com fome há tanto tempo que eu estava perdendo a graça já, eu estava perdendo o humor. Então, assim, a nossa
o nosso humor, o modo como nós interpretamos a realidade, isso que a gente chama de sentimento, depende de inúmeros fatores. Uma variação hormonal que aconteça, por exemplo, no período de tensão pré-menstrual, pode fazer com que você veja as coisas de uma forma diferente da realidade, que não é a mesma coisa. Então esse sentimento que Asaf tem de que tudo para ele é ruim e de que tudo para os ímpios é bom, é só um sentimento, e mais do que isso, é um sentimento incorreto. Sabiam disso? Vocês sabiam que, por exemplo, entre as mais de 600 pessoas que estão internadas agora com Covid, o percentual de crentes é o mesmo percentual de crentes que tem na sociedade? Não tem mais crentes internados ou menos crentes internados. Pessoas que acreditam em Deus pegam Covid, ficam doentes e morrem. Pessoas que confiam em Deus também, tanto um quanto o outro. Então isso não é realidade. Pessoas que temem a Deus e que servem ao Senhor, elas contraem câncer, a empresa delas fecha, o carro delas se envolve em acidente. Quem não é crente também, irmãos. Isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo porque nós vivemos em um mundo afetado pelo pecado. Então, pelo amor de Deus, não tem aquela impressão de que só porque você é crente tem uma nuvenzinha negra, sabe? Aqui pairando sobre você, e para todo lugar que você vai, essa nuvem fica descarregando raios em cima de você, e o sol tá brilhando para todo mundo, menos para você. Para você é só chuva, raio e trovão. Acho que vocês já viram isso em desenho animado, né? Aquela pessoa caminhando e o raio em cima dela, aquela nuvenzinha negra. É mais ou menos isso que Asaf estava sentindo. Isso não é verdade, irmãos. Os ímpios enfrentam problemas do mesmo jeito, da mesma forma que a gente enfrenta. Não é em nada diferente. Se você parar para observar, for estudar e avaliar dados concretos da realidade, procure ver quantas pessoas estão internadas que são crentes e quantas que não são crentes. Então, assim, pessoas enfrentam dificuldade, vivem com pobreza, por exemplo. Há muita gente que vive pobre. E quando eu falo de pobre, irmãos, eu não estou falando de alguém que tem o básico para viver. Eu estou falando de alguém que às vezes falta até o básico. Isso acontece com quem conhece a Deus, e isso acontece com quem não conhece a Deus. Na realidade, isso que a gente sente às vezes é só um sentimento. Só um sentimento. Isso não é a verdade. Nós não somos mais atribulados do que aqueles que não conhecem a Cristo. Não somos, irmãos. A diferença é o modo como nós encaramos os problemas e as dificuldades. Mas se você parar para pensar, para olhar para a sua própria família, para aqueles que conhecem a Deus e que não conhecem a Deus, todos enfrentam a mesma luta. Todos vivem em um mesmo mundo afetado pelo pecado, um mundo que jaz no maligno. E esse mundo não jaz no maligno apenas para quem é crente. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não fique como Asaf. Para que você não tenha a impressão de que Deus trata todo mundo bem e você mal. Para você não ter aquele motivo para viver reclamando e murmurando o tempo todo e a vida toda. Não, fulano tem, ciclano tem, não sei quem tem, só eu que não tenho. Não é só você que não tem. 1 milhão de pessoas também não tem. O negócio é que quando nós estamos nesse tipo de situação, a gente só consegue olhar para quem está numa situação melhor do que a nossa. Que era exatamente o que estava acontecendo com Asaf. Ele estava olhando para pessoas que estavam numa situação melhor do que a dele. Por que é que ele estava assim? Por que é que às vezes eu e você ficamos assim? É aquilo que ele mesmo diz no versículo 3. O versículo 3 explica esse tipo de sentimento que Asaf tinha e que eu e você temos às vezes. O versículo 3 diz assim: pois eu invejava os arrogantes. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos.
O problema de Asaf, irmãos, era inveja. Era esse o problema dele. Ele estava descontente com a vida dele, ele estava insatisfeito com o modo como Deus estava cuidando dele, e aí ele olhava para quem tinha alguma coisa e não conhecia Cristo, se sentia profundamente invejoso com relação a isso, e aí se entristecia e se abatia cada vez mais. No versículo 21, essa inveja, ele diz, no versículo 21, que esta inveja, na realidade, gerava uma amargura profunda no seu coração. Versículo 21 diz assim: quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. O modo como Asaf estava interpretando a vida ao redor dele, como estava interpretando as coisas, irmãos, era errado, era fruto da inveja que havia no seu coração, era fruto da insatisfação que ele tinha com aquilo que Deus tinha dado para ele, e por conta disso, ele ficava amargurado. Quantas pessoas, irmãos, eu e você conhecemos que estão amarguradas e entristecidas porque não tiveram o número de filhos que queria ter, ou porque o filho não passou naquela faculdade que ele gostaria que passasse, ou porque ele não conseguiu a promoção que ele queria receber no trabalho. Quantos de nós, irmãos, não ficamos amargurados com essas coisas? Não conhecemos pessoas que se entristecem com isso. A amargura é fruto dessa inveja que nós temos de coisas que as pessoas receberam e não nós. Principalmente quando essas pessoas são pessoas que estão perto de nós. Quando essas pessoas são membros da nossa família. Você imagine quando você tem 2, 3, 4 irmãos e todos eles têm uma condição financeira muito boa e você não. Quando numa família todo mundo parece ter uma condição de saúde muito boa e você não. Isso algumas vezes enche tanto o nosso coração de tristeza, de amargura, que a gente fica exatamente como Asaf ficou. O sentimento que ele teve foi: de que adianta eu buscar a Deus? De que adianta eu me santificar dia após dia, se tudo que eu recebo é prova? Se tudo que eu recebo é luta, é problema, se a cada manhã eu sou afligido e a cada dia eu sou castigado? Isso era só a inveja dele. Isso nunca foi verdade. Deus nunca tratou Asaf de uma forma pior porque ele era crente. Deus nunca tratou você, irmão, como uma pessoa... Nunca tratou você de uma forma ruim porque você serve a ele. Isso nunca aconteceu. Ele é um pai bondoso, é isso que Asaf começa dizendo no versículo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel. É impossível a Deus fazer aquilo que é mal. É simplesmente impossível, irmãos, a Deus fazer aquilo que é mal. O modo como Deus trata a mim e a você é sempre bondoso, é sempre misericordioso. A dificuldade está no modo como eu e você interpretamos isso que Deus está fazendo, aquilo que está acontecendo com a nossa vida. O que é que acontecia com o coração de Asaf, com o meu e com o seu às vezes? O versículo 22, Asaf diz como ele se sentia. Ele diz: eu estava embrutecido, sem entendimento. Era como um animal diante de ti. A NVI traduz esse versículo dizendo assim: agi como um insensato e como um ignorante. Minha atitude para contigo era como a de um animal irracional. Eu peguei mais uma versão, irmãos, que eu achei bem interessante. Acho que alguns irmãos conhecem aquela Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém traduz assim esse versículo: quando meu coração se azedava e eu espicaçava meus rins, é porque eu era um imbecil.
e não sabia. Eu era um animal junto a ti. Vejam que interessante. Eu gostei muito da tradução porque ela traduz toda a força do que estava acontecendo no coração de Asaf e que, graças a Deus, ele reconheceu, para a glória do nome do Senhor, ele reconheceu o que estava acontecendo. Ele diz, olha, o meu coração estava azedo e dia após dia o que eu estava fazendo era espicaçar, era furar, era perfurar, era machucar os meus rins. E ele diz, eu fazia isso porque eu era um imbecil e não sabia. Eu era como um animal. A NVI diz que era como um animal e ela diz um irracional, né? Eu acho que essa ideia de um animal, essa ideia de ser irracional, traduz bem, irmãos, esse tipo de sentimento. Porque quando nós estamos com o coração tomado pelo descontentamento com o modo como Deus está nos tratando, quando nós estamos com o coração cheio de inveja daquilo que as pessoas têm recebido e nós não, nós somos tendentes neste momento a olhar para as coisas de modo irracional. Então, nós só olhamos para aquilo que as pessoas receberam de bom. Nós não percebemos as lutas que elas enfrentam, as dificuldades que elas enfrentam. Ou seja, a gente age de forma irracional. Acho que todos vocês, assim como eu também, né, já se apaixonaram, né? E é interessante quando a gente é tomado por essa descarga emocional, como o nosso mundo fica afetado, né? A gente parece que vê a pessoa, que vê as coisas, que vê o que está acontecendo ao nosso redor de uma forma diferente. Às vezes, depois que a paixão passa, a gente olha até para a pessoa e diz assim, mas você não era assim antes. Quando, na realidade, a pessoa sempre foi assim. O problema é que a gente estava apaixonado, a gente estava afetado, a gente estava vendo de uma forma diferente aquela pessoa. Ela sempre foi assim. Nós é que estávamos observando de uma outra perspectiva. É exatamente o que está acontecendo aqui que Asaf está contando. Ele diz, eu estava assim, eu estava sob o efeito da inveja, eu estava sob o efeito do descontentamento, eu estava murmurando, eu estava com o coração amargurado. Por isso eu só conseguia enxergar dessa forma. Era o único modo. Ele diz como é que ele resolveu essa questão. No versículo 17 ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Ele refere-se ao santuário, irmãos, porque no Antigo Testamento a presença de Deus era representada no seu santuário e o local onde se mais representaria a presença de Deus seria o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Então, diferente agora do Novo Testamento, aonde o Espírito Santo habita em nós, aonde o local santo é o nosso próprio coração, a nossa própria vida, naquele tempo a habitação de Deus era no santuário. E Asaf diz que ele vai à presença de Deus. Ele diz, então, eu vou ao santuário do Senhor. É quando ele se aproxima de Deus, irmãos, que ele consegue limpar a sua mente daquilo que ele estava sentindo. Ele consegue lidar com o descontentamento, com a inveja, com a amargura e com o modo distorcido como ele estava vendo as coisas. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele começa a olhar para o mundo da perspectiva do Senhor. Então, muitas vezes, o que falta a mim e a você, na realidade, é olhar o mundo, olhar a nossa vida e a vida dos outros da perspectiva de Deus. Se eu e você, irmãos, olharmos da perspectiva do mundo, se eu e você usarmos as lentes, por exemplo, que os publicitários nos dão, nós nunca ficaremos satisfeitos. Nunca! Você compra um carro 2017 e poucos meses depois lança um modelo 2018 e a propaganda deixa claro o quanto o modelo 2018 é maravilhoso. E aí você passa o ano 2018 todo insatisfeito com o seu 2017, que tem 5, 6,
7 meses que você comprou. Bom, mas esse modelo 2018, ele passa marcha aqui no volante, ele tem umas borboletinhas para você passar marcha. O meu não tem isso. O meu é 2017, é 2015, é 2000 não sei quanto. Não tem isso. E aí o cara passa o ano todo triste porque o carro dele não tem isso. E aí ele vai e compra um 2018, 19, um 2020, e assim que lançam o próximo, a propaganda mais uma vez diz a ele o quanto ele deveria trocar pelo novo, porque o novo agora tem um sistema de som melhor, tem melhores pneus, tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, se nós olharmos para o mundo da perspectiva que o mundo quer nos dar, nós vamos viver tristes, irmãos. Nós vamos viver amargurados. Nós vamos viver invejosos. É isso que vai acontecer. Quando foi que isso começou a mudar na vida de Asaf? Quando ele se aproximou do santuário. Quando ele se aproxima de Deus. Quando eu e você, irmãos, nos aproximamos de Cristo, a nossa mente começa a ser mudada. O modo como a gente interpreta as coisas começa a ser tratado. Por exemplo, se esses homens que são donos de seitas, que vivem arrecadando dinheiro, vendendo sal, vendendo rosa ungida, vendendo palito de fósforo, que queima o pecado, que queima não sei o que queima a pobreza, essas coisas todas. Se esses homens se aproximassem verdadeiramente de Deus, eles saberiam que a condição financeira é apenas um aspecto, um pequeno aspecto, que o que mais conta é o modo como eu e você vamos passar a eternidade. Mas esses homens, irmãos, e as pessoas que os seguem, dão valor apenas àquilo que é material. Por quê? Por que tem tanta campanha nessas igrejas para incentivar você a ganhar dinheiro, a ter mais coisas? Porque esses homens não têm esperança de eternidade. Eles não têm vida com Deus, eles não conhecem a Cristo, eles não servem ao Senhor, eles não têm esperança de morar no céu. Por isso, tudo que eles querem é um carro novo, é uma mansão, é uma empresa muito próspera aqui no mundo. Sabe por quê? Porque eles não têm nenhum tipo de esperança de estar no céu um dia com Cristo. Então tudo que eles querem desfrutar tem que ser aqui nesse mundo. Quando eu e você nos aproximamos do Senhor, nós percebemos que os ímpios, eles podem ter muito dinheiro. Eles podem ganhar muito dinheiro, muito mesmo. Eles podem ter carros, mansões, eles podem ter muita saúde, eles podem ser pessoas com um corpo muito bonito, um corpo malhado, eles podem ser pessoas que têm muitos títulos, eles podem ter tudo aquilo que o mundo entende que é bom, mas um dia, irmãos, eles vão se perder eternamente. Sabiam disso? Essas pessoas vão se perder para todo sempre. Com todos os diplomas que eles têm, com todas as empresas que eles têm, com todo o dinheiro que eles juntaram, com toda a saúde que eles têm, com tudo que eles tiverem, eles vão se perder eternamente. Foi isso que Asaf percebeu. No versículo 17, ele diz assim, que quando ele se aproximou de Deus, né, ele descobriu qual era o fim desses homens, qual era o fim dos ímpios. No versículo 18 ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. O Salmo 137, o Salmo 37, versículo 38, diz assim, quanto aos transgressores, serão destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. É isso que vai acontecer com os ímpios. Veja o que é que o salmista no Salmo 1 diz pra gente sobre isso. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o que eu e você precisamos? De verdade,
de verdade mesmo, não é de dinheiro, não é de saúde, não é de filhos, dos filhos que nós não tivemos, não é de uma casa melhor, não é quitar o nosso imóvel, não é de um casamento. Não sei, irmãos, não é de nada disso que nós verdadeiramente e realmente precisamos. O que nós precisamos é ter um encontro com Cristo. Ele é o nosso verdadeiro tesouro. Um tesouro que não pode ser roubado, que não pode ser tirado de nós. Nunca, nada pode tirar o estar em Cristo, a satisfação de conhecer ao Senhor. Nada pode tirar a herança que nos aguarda no céu. É isso que eu e você precisamos. É por causa disso que eu e você devemos buscar ao Senhor constantemente e parar de olhar para a prosperidade material que pessoas que não conhecem a Cristo desfrutam. É isso que eu e você precisamos. Precisamos nos voltar para o Senhor e entender que nós somos filhos de Deus. Aqueles que não conhecem a Cristo, irmãos, não são filhos de Deus. Você sabe disso. É isso que diz a Escritura. Quem não conhece a Cristo, ele pode ser uma pessoa muito educada, ele pode ser uma pessoa gentil, ele pode ser um amigo do Evangelho, ele só não é salvo. Porque quem vai morar no céu não é quem é educado, quem é gentil e quem é amigo do Evangelho. Quem vai morar no céu é quem tem o nome escrito no livro da vida. É só esse. Não é quem é rico, quem é pobre, quem fala um idioma ou quem não fala nenhum direito. Não é isso. Quem vai morar no céu é quem tem comunhão com Cristo, é quem conhece ao Senhor, é quem vive para a glória de Deus. É essa pessoa que vai morar no céu. Asaf, no versículo 23, ele começa a olhar para a condição dele diante de Deus e ele diz assim: no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Ou seja, enquanto os ímpios são colocados em lugares escorregadios, como ele diz no versículo 18, ele diz que com ele é diferente. Ele é seguro, é firmado pela mão direita. Lembra que no versículo 1, ou no versículo 2, Asaf diz que os pés dele quase escorregaram? Agora, no final do Salmo, ele reconhece que, na realidade, os pés que escorregam são os dos ímpios, porque não conhecem a Deus, porque não têm uma relação com o Senhor. Mas ele diz: quanto a mim, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Versículo 24, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. É essa a esperança que eu e você temos. É isso que eu e você precisamos, irmãos, para a nossa vida. Eu não estou com isso querendo dizer, irmãos, que nós não precisamos de bens materiais. Eu não estou com isso dizendo que nós não precisamos de roupa, que nós não precisamos de alimento, que nós não estou dizendo isso. O que eu estou querendo lembrar a você é aquilo que Paulo escreve a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e diz assim: tendo o que comer e com que se vestir, dê-se por satisfeito. Fique contente. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. Você tem o que comer, tem o que se vestir, agradeça a Deus, fique satisfeito com isso. O Senhor Jesus, falando em Mateus 6, finalzinho do capítulo 6, no meio do Sermão do Monte, ele diz que você não deve ficar ansioso, não deve ficar angustiado com o que vai comer amanhã, porque o seu pai sabe do que você precisa e ele vai providenciar, ele é seu pai. E isso é o próprio Senhor Jesus dizendo. Ele diz: olhe, o Senhor Deus cuida das aves do céu, que não são filhas dele. Vocês sabiam disso, irmãos? Que as aves do céu não são filhas do Senhor, elas são criaturas de Deus. Eu e você, que temos o nome escrito no livro da vida, somos filhos de Deus. Então o Senhor Jesus diz: você acha que Deus vai vestir de forma tão bela o lírio do campo, que amanhã vai secar, vai morrer, e não vai vestir você, que é filho dele? Você acha que ele vai providenciar o suprimento para uma ave do céu, que é uma criatura que ele fez, e não vai providenciar para você
alguém que vai passar a eternidade com ele. É isso que eu estou querendo lembrar você. Eu não estou dizendo que você não precisa de coisas materiais. O que eu estou querendo lembrar você é aquilo que está no Salmo 23, quando o salmista diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. E uma música que eu conheci mais recentemente me levou a ver esse salmo de uma forma que eu mesmo não tinha percebido ainda. O Projeto Sola cantando esse salmo, os irmãos dizem assim: se eu não tenho algo, é porque eu não preciso dele. Eles parafraseando o primeiro versículo do Salmo 23. Ele diz: olha, o Senhor é o meu pai, é o meu pastor. Se eu não tenho alguma coisa, é porque eu não preciso. É nisso que eu e você precisamos colocar nossa esperança. Há um Deus bondoso que é nosso Pai, que está entronizado sobre o trono do universo. Todas as coisas estão diante dele, irmãos. Todas as coisas, todo o dinheiro do mundo pertence a Deus. Toda a saúde do mundo pertence ao Senhor. Toda a prosperidade, tudo que você achar que é bom, pertence a Deus, estão na mão dele e ele dá a quem quer. E ele nunca vai negar o suficiente para a sua manutenção, para que você conheça o Senhor, para que você viva para a glória e para o louvor do nome dele. Ele nunca vai lhe negar, irmão, nunca. Então eu queria te dar apenas algumas breves orientações. Primeiro, peça perdão a Deus. Peça mesmo, sabe? Peça perdão a Deus pela insatisfação do seu coração, pelo descontentamento, pela amargura. Peça perdão a Deus pelas palavras constantes de murmuração, porque o Senhor não lhe deu a voz como deu a fulano, porque o Senhor não lhe deu um cabelo bonito como deu a cicrano, porque o Senhor não lhe deu filhos inteligentes como os filhos do fulano de tal. Peça perdão a Deus por isso. Isso ofende ao Senhor. Quando eu e você murmuramos assim, isso ofende ao nosso Pai bondoso, que nunca nos nega nada, exatamente nada. Peça perdão a Deus. Depois, peça ao Senhor que abra os seus olhos, que lhe ajude a ver como Ele vê, que não permita que o seu coração fique como daquele moço rico. Aquele encontro de Jesus com aquele jovem rico, irmãos, me espanta muito. Ele chega para o Senhor e diz o quanto ele tem feito, sabe, para servir a Deus. Ele conta do esforço dele. Ele diz: Senhor, eu tenho feito tudo isso. Porque Jesus pergunta a ele, né? Ele se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus olha para aquele moço e diz: por que você está me chamando de bom se só há um bom, que é Deus? O que Jesus estava dizendo àquele homem é que ele deveria reconhecer que ele é Deus, porque a vontade, a bondade só é inerente ao próprio Deus. Então Jesus diz: você conhece os mandamentos? E ele diz: eu conheço, eu pratico todos eles. Então o Senhor diz assim: falta somente uma coisa a você. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, me siga e você vai ter um tesouro no céu. Marcos, quando descreve esse encontro de Jesus, ele diz que Jesus amou aquele moço profundamente. Diz que Jesus olhou para ele e o amou profundamente. E disse: moço, faça o seguinte, você é um homem muito rico, você tem muito dinheiro, se livre desse dinheiro. Você tem se esforçado por servir a Deus, como você mesmo disse. Você tem se esforçado por seguir os mandamentos, por cumprir tudo. Que bênção! Mas tem algo que tem atrapalhado a sua vida. É o seu dinheiro. Se livre desse dinheiro. Dê o seu dinheiro aos pobres. Me siga. Abandone suas empresas. Abandone isso tudo que você tem e me siga. Eu vou lhe dar um tesouro no céu. A Bíblia diz, irmãos, que aquele moço saiu dali muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Ele era uma pessoa muito rica.
e ele não podia se livrar do seu dinheiro. Eu fico lembrando de quantas pessoas quiseram seguir Jesus e ele disse que não era para seguir. Aquele moço gadareno, né, lá na cidade de Gadara, que o Senhor tirou uma casta de demônios dele. Aquele homem que se aproxima dele e diz que quer segui-lo, e o Senhor diz: olha, as aves dos céus têm o seu ninho, as raposas têm os seus covis, mas os filhos do homem não têm, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Várias pessoas quiseram seguir Jesus e ele disse: não, não me siga. Mas aquele moço rico, foi Jesus quem convidou. Irmãos, dá para imaginar o que seria caminhar com Cristo, ver tudo que os apóstolos viram, vivenciar tudo que eles vivenciaram. Mas aquele moço não podia largar o dinheiro que tinha. Naquele momento ele estava exatamente como Asaf, com o coração embrutecido. Então peça a Deus que te ajude a ver através dos olhos de Cristo, da perspectiva da eternidade. Sabe, peça a Deus para te ajudar a ver que talvez você esteja doente mesmo. Talvez você tenha uma doença crônica que te incomode e que não vai ser curada neste mundo. Mas entenda, não vai existir isso no céu. Você tem essa esperança. E os ímpios que têm essa mesma doença, irmãos, eles vão enfrentar essa doença aqui nesse mundo e quando morrer vai ser pior. Porque eles não vão ter apenas uma doença crônica. Eles vão estar sofrendo eternamente no inferno. Entende isso? Peça ao Senhor que te ajude a ver a sua limitação física, a sua limitação financeira, a sua enfermidade, a sua dificuldade. Te peça a Cristo que te ajude a ver isso da perspectiva que o próprio Deus vê. Da perspectiva da eternidade. É isso que eu e você precisamos. O apóstolo Paulo tinha algo que incomodava ele profundamente. E ele ora a Deus. Isso está na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12. Ele ora ao Senhor e diz: Pai, afaste de mim isso. Tenha misericórdia. Ele era uma coisa que incomodava tanto ele, que ele comparou com um demônio que o esbofeteava, né? E Deus diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então veja a sua fraqueza, a sua limitação, a sua dificuldade. Veja isso da perspectiva da eternidade. De modo que o seu coração não fique amargurado, de forma que você não se sinta invejoso com as coisas que os outros têm, com nada do que os outros têm. Porque isso é quebrar o 10º mandamento. Quando diz que nós não devemos cobiçar aquilo que é dos outros. E a força desse mandamento está no fato de termos um Pai bondoso, que já nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor lhe sustente, que o Senhor lhe ampare, que o Senhor lhe conceda graça, que o Senhor te permita a oportunidade de se aproximar dele e de ver o mundo da perspectiva dele, de olhar as coisas da perspectiva da eternidade. Que o Senhor te abençoe. Eu quero muito agradecer ao pastor Márcio a oportunidade de falar para a sua igreja, de falar para os irmãos. Obrigado, pastor. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Quando tiver outra oportunidade, estou sempre à disposição. Que Jesus te abençoe. Quero agradecer a todos os irmãos que se juntaram a nós aqui nesta meditação. Pedir aos irmãos que orem por mim, peçam a Deus que converta meu coração dia após dia, que me ajude a viver de modo que o nome dele seja glorificado. Que o Senhor os abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos, viu? Jesus os abençoe.